Vamos voltar um pouco no tempo antes de Célia ser atacada por aquele monstro enorme, onde vemos uma elfa chamada Arlie surgindo no meio da cidade, vinda de 1000 anos atrás. Ela nota que este lugar estava vazio e até parecia abandonado, e se pergunta o que aconteceu com o mundo neste período. Ela se veste e diz que se foi enviada a este lugar no futuro, seria porque a deusa iria surgir ali. A elfa percebe que este lugar se movia e nota um avião ao fundo, que seria dos nossos heróis. Ela se questiona se aquilo seria um dragão, mas uma voz de fundo diz que aquilo era um veículo dos humanos. A elfa se vira e o Lord Void diz que não imaginou que iria se encontrar com a heroína elfa Arlie neste lugar, e se apresenta como Nefax, o Lord Void. A garota diz que não se importava com seu nome e pergunta como ele a conhecia, e se também veio de 1000 anos atrás. E Nefax responde que era mais ou menos isso, embora o objetivo deles sejam diferentes. Ele pergunta se ela tinha vindo destruir o recipiente da deusa com uma espada demolidora, Crozak, e ela confirma e questiona se ele seria o guardião do recipiente, já que seus objetivos eram diferentes. E Nefax também a questiona sobre o que ela faria se ele fosse o guardião. E a garota parte pra cima dele, mas aquilo era apenas uma ilusão. E o Void diz que poderia lidar facilmente com os humanos, mas pedia que a heroína recuasse. E atrás dela surge um monstro enorme, que vai aparecer no sonho de todos que não se inscreverem aqui no canal. Então me dá essa moral aí e me ajuda a bater os nossos tão sonhados 50 mil inscritos. E me diz o que vocês estão achando desse anime. E aliás, não se esquece de curtir e compartilhar, porque assim eu trago o episódio 11 pra vocês. E passa lá no meu Insta também, Tio Nezo, pra descobrir se vamos ter 12 ou 24 episódios dessa obra de arte. Mas enfim, bora pro anime. E voltamos até o presente, onde Leonis observava aquele monstro que tenta atacar Célia no chão. Mas o garoto usa sua sombra e manda a garota pro subsolo. A criatura dizima a espada sagrada de Fini e ataca Leonis, mas o garoto se defende e contra-ataca, notando que o monstro tinha uma proteção sagrada capaz de repelir algumas magias. Ele percebe que este seria um Void vindo de um anjo, e ele diz que iria mostrar a verdadeira magia para esse anjo caído, que sucumbiu a um Void. E enquanto isso, Fini, Regina e Sakuya olhavam para aquelas explosões que vinham em direção onde Célia e Leonis tinham ido. Fini percebe que sua espada sagrada desapareceu e elas decidem irem atrás deles. Leonis continua o combate contra a criatura. Ele combina suas magias e derrota o monstro em um espetáculo mágico, porque sua magia era demais para um inimigo tão fraco. Leonis corre até Célia, que não conseguia se levantar, e o menino diz que conseguiu derrotar aquela criatura e pede que ela não se esforce tanto, porque mesmo com o poder da rainha vampira, ela ainda precisava de tempo para se recuperar de ferimentos graves. Célia pede desculpas e Leonis pensa que deveria escondê-la para que consiga se recuperar, já que os Voids poderiam aparecer a qualquer momento. Mas o garoto nota algumas pessoas vindo em direção a eles e ele se prepara para dizimá-los. Mas Célia pede que ele aguarde porque seu dispositivo não tinha apitado. Então eles não deveriam ser Voids. E além disso, ela reconhece o brasão do Duque na roupa deles. E um deles diz que já fazia tempo a chamando de senhorita, revelando serem soldados. Célia se lembra que eles estavam com seu pai e eles respondem que eram seus subordinados e os Cavaleiros de Cristália. Um deles se apresenta como William Richmond e explica que eles se tornaram espíritos, mas vieram para servi-la. Célia compreende e Leonis pensa que era frequente encontrar espíritos ressentidos vagando pelos campos de batalha, e em sua vida passada ele encontrou vários deles, mas neste mundo não parecia algo comum. William diz que se eles estavam ali era porque receberam o sinal de emergência que foi emitido, e Célia pergunta se tinha sido eles que emitiram o sinal, e o fantasma confirma, mas no entanto eles não estavam pedindo por ajuda, e na verdade eles apenas queriam relatar que se não fossem rápidos, o incidente de 6 anos atrás poderia se repetir e o 7º Assault Garden também seria devastado pelo Stampede, já que um novo Void Lord acabara de aparecer e parece que eles podiam se manifestar graças à sua influência. Leonis reconhece que isso não seria impossível, mas achava estranho que o mesmo não aconteceu quando o Lord Void Arakiel apareceu no 7º Assault Garden. Os fantasmas continuam falando que o Void
Void Lord estava escondido na fornalha mágica da cidade, acumulando poder, e em breve iria ressurgir. Célia diz que eles tinham que verificar agora, já que precisavam dessa informação para salvar a cidade. Mas Leonis pensa que seria impossível que as pessoas de hoje acreditassem em informações de fantasmas, e diz que antes eles precisavam encontrar um lugar tranquilo para ela descansar. E o fantasma sugere que eles descansem na residência Cristália e até tinha preparado um carro para levá-los, já que sabiam que a senhorita viria. Célia questiona como o fantasma conseguia dirigir e Leonis responde que espíritos eram energia mágica, sem um corpo físico, então se um veículo era um equipamento mágico, eles poderiam operá-lo, mas seria meio lento, e por isso ele invoca 2 cavalos esqueletos que estavam meio empoeirados e pede que eles puxem o carro, deixando Célia impressionada com a velocidade deles. E enquanto isso, Fini e suas amigas chegavam no lugar da batalha, que estava silencioso, mas Sakuya nota a presença de alguém e pergunta quem seria, e a elfa aparece. Regina tenta se aproximar da garota e pergunta se ela estava bem, mas Sakuya a impede, porque a garota segurava uma espada. Arlie difere seu primeiro golpe contra elas e Sakuya admite que a garota era bem forte. Sakuya invoca sua espada e a garota diz que este era um poder desconhecido e pergunta se elas seriam suas companheiras. Elas acham isso meio estranho e Regina pergunta se ela tinha emitido aquele sinal de emergência, mas a garota diz que não tinha nada pra falar pra elas e começa a batalha contra Sakuya. Mas a nossa espadachim é mais rápida e para antes de derrotá-la, e diz pra ela parar porque percebe que a garota estava com um machucado em suas costas, enquanto Nefax observava aquele anjo gigante cantarolando algo. Mas voltamos até a carruagem limousine, onde Célia dizia que a dor estava diminuindo. Leonis pede que ela não se esforce muito e a garota concorda, mas pede que ele deixe ela sugar um pouquinho de sangue, já que tinha gastado muita energia. Leonis permite e ela se joga em cima dele, deixando o Rei Demônio nervoso, porque deste jeito ele iria perder a vida. Ele até pensa em usar a marca de servidão para fazê-la parar, mas Fini salva sua vida ao ligar para eles e chamar por Célia, que atende meio nervosa. Fini pergunta que barulho duvidoso era esse e a garota estava fazendo, e ela responde que ela ouviu errado. Fini deixa isso de lado e pergunta se eles estavam bem e se lutaram contra um Void. Célia confirma e diz que ficou um pouco ferida, mas o plano ainda continuava, e Fini pergunta sobre Liu, e o garoto diz que quase perdeu a vida, mas por sorte sua vida foi salva graças a Fini, que fica meio confusa, mas Célia muda de assunto rapidamente, porque tinha a possibilidade que um Lord Void tenha aparecido na cidade, e talvez ele tenha reativado a fornalha mágica. Fini admite que era uma possibilidade, e Célia pede que elas se reúnam para investigar aquilo. Fini concorda com ela e diz que elas iriam pro Central Garden após cuidarem da sobrevivente que encontraram. Célia fica surpresa por elas terem encontrado alguém, e Fini diz que depois iria explicar para ela. Célia concorda e diz que estava indo até a residência Cristália e desliga a ligação. E Leonis chama a sua atenção porque tinha permitido que ela sugasse seu sangue, mas se ela tomasse muito, ele perderia a vida. A garota pede desculpas e diz que estava meio tonta, mas agora eles poderiam continuar, mas Liu pede que ela espere, porque tinha um presente para ela. Célia pergunta o que seria e Leonis retira um vestido de sua sombra, criado com os melhores materiais para a sua mão direita. Mas ele não seria um vestido comum, já que este vestido ancestral usava a energia mágica da rainha vampira para fortalecer seu corpo físico, fazendo seu poder ficar muito maior, mas também drenaria sua energia mágica rapidamente, e por isso ela tinha que ter cuidado ao usá-lo. Célia pergunta se iria conseguir usá-lo e Leonis usa sua magia, o mandando pra dentro do corpo dela, que fica confusa. Mas o garoto explica que ela só precisava imaginar que estivesse colocando o vestido pra usá-lo. Célia o agradece e pergunta por que ele estava dando isso pra ela. E o garoto responde que pensou que era cedo demais, mas nunca se sabe o que poderia acontecer. E ele não queria que aquilo aconteça novamente, mesmo tendo sido apenas um descuido. Célia pergunta se ele estava se preocupando com ela, e o garoto fica com um pouco de vergonha e tenta fugir do assunto, falando que apenas queria que ela se protegesse
disse, e além disso, tinha mais esses 3 chaveiros de caveiras que queria dar pra ela. Que Leônidas diz ser uma espécie de amuleto. A garota agradece e diz que iria guardar com muito carinho. Enquanto voltávamos até Regina, que tinha acabado de fazer o curativo na elfa. Fini fica impressionada que ela lutou daquela forma contra Sakuya mesmo com este ferimento. E Sakuya traz novas roupas pra ela. Ela se apresenta e Arlie também se apresenta. Regina pergunta o porquê ela tinha atacado elas, e a elfa responde que imaginou que elas seriam aliadas do controlador de monstros. Regina pergunta se ela estava falando dos Voids, mas a garota não sabia o nome daquela coisa, que era enorme, e diz que acabou perdendo para aquilo por causa de um descuido, mas Fini as interrompe e diz que não encontrou ninguém com este nome nos registros do terceiro Assault Garden, e pergunta de onde ela seria, o que faz a garota rebater com mais perguntas sobre quem elas seriam e o que faziam ali, mas Fini responde que elas eram uma equipe de investigação do sétimo Assault Garden, e esta cidade foi destruída há 6 anos atrás, mas de repente retornou à ativa e por isso estavam ali para investigar a situação. Arlie compreende e percebe que então a humanidade tinha sobrevivido, e Fini diz que agora seria a vez dela de responder o porquê estava ali, e a elfa diz que veio para cumprir sua missão de eliminar a deusa. As garotas ficam confusas sobre o que ela estava falando, e a garota nota que ninguém se lembrava da lenda, mas fazia sentido já que se passaram 1000 anos. Arlie agradece por elas terem cuidado de seus ferimentos e se levanta, mas Regina diz que ela ainda não estava bem. Arlie diz para elas deixarem isso de lado, e a sua pose de durona é quebrada por sua barriga roncando. E Sakuya diz que ela poderia ir embora após encher a barriga e entrega um monaca pra garota, que seria o seu lanche preferido. A menina diz pra ela não tratá-la como uma criança e sua barriga volta a roncar. E Fini diz que elas não poderiam deixá-la sozinha, já que eram responsáveis por protegê-la. E Sakuya diz que elas não iriam fazer nada de mal contra ela e volta a oferecer um lanchinho pra elfa, que decide aceitar e começa a comer. Enquanto ouvíamos a doida da rosca falando que ela era a espadachim dos 6 heróis e também a melhor aluna de Shardak, que eliminou vários líderes do exército demoníaco e até invadiu a fortaleza 3 vezes e seria a heroína elfa que buscava pelo rei demônio e se pergunta como ela poderia estar nesta era. Mas voltamos até Nefax, que dizia que os 1000 anos finalmente passaram e agora chegou a hora. E em breve a deusa iria ressurgir, mas um de seus anjos aparece bolado. E Nefax descobre que um deles tinha sido derrotado. Ele se pergunta se poderia ter sido obra da elfa ou dos portadores das espadas sagradas. Mas era difícil de acreditar que um humano derrotaria aquele anjo. Mas decide iniciar a limpeza. E vamos até a mansão Cristália. Célia sai do carro e se lembra de sua mãe, falando pra ela tomar cuidado com os espinhos das rosas, mas infelizmente todas estavam destruídas. Eles entram na casa e Leonis olha pra uma cadeira confortável que o faz se lembrar de seu trono e daquele tempo. O garoto até pega um osso pra ficar limpando como se fosse sua perna, enquanto Célia revivia alguns momentos de seu passado com sua família. Mas ela começa a chorar ao chegar na biblioteca de seu pai. Em um ato de bondade, os fantasmas utilizam de sua magia, fazendo que aquele lugar pareça como antigamente. Célia se surpreende com isso, e principalmente por ver seu pai e ela sentados no sofá, enquanto ele contava a história do herói e o rei demônio. E a história se iniciara com: era uma vez em uma terra árida, onde havia um castelo de ossos que seria a morada de um maligno rei demônio, que ria alto ao assustar as pessoas, mas os deuses ficaram furiosos e enviaram um herói. E o herói derrotou o rei demônio com o poder dos deuses. A mini Célia pergunta se o rei demônio tinha perdido a vida e seu pai confirma e diz que graças aos deuses e ao herói, os humanos poderiam viver em paz. Mas ele não sabia se a história já tinha terminado ou não. A mini Célia insiste que ele continue contando, o que faz Célia sorrir. Mas uma voz a interrompe falando que pensou que seria a heroína, mas na verdade seria uma bela dama. E o lugar retorna ao seu estado anterior, revelando Nefax. Célia pergunta se ele seria um sobrevivente e o Void Lord muda de humor, porque não gostou de ser confundido com um humano e era a primeira vez que era tão insultado. E por isso iria punir
Camila, ele ataca Célia com sua magia de fogo. E Leonis corre até o andar de cima ao ouvir a explosão, enquanto a garota estava desacordada. E com isso temos o segundo descuido. Mas enfim, chegamos no final do episódio 10. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com seu curtida, inscrição e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até a próxima!